Existem possibilidades variadas de abordagens sobre esse final trágico da tentativa de resgate da nossa querida Juliana Marins, nossa conterrânea, porque eu também sou de Niterói. E aí a gente fica buscando avaliar e entender, e eu aqui não quero abordar sobre de quem é a responsabilidade. Se foi do governo da Indonésia, se foi do guia, se foi do governo do Brasil, se foi dela mesma, do clima, do tempo, da equipe. Não. A gente vai fazer outro tipo de avaliação aqui e vocês podem concordar, discordar ou mesmo enriquecer esse debate, assim como acontecia lá na escola da antiga Grécia, entre os filósofos que instigavam esses questionamentos e a contribuição das pessoas no debate. Vamos lá. E o que a gente tem aí? Hoje é dia 26 de junho, o corpo da Juliana ainda não chegou ao Brasil e há uma série de informações chegando para a gente. E quando eu estava acompanhando o resgate, todos nós com muita esperança, me ocorriam várias possibilidades aí. Eu pensava, gente, cadê o Elon Musk? Como eu gostaria de ver a atuação de Elon Musk, o homem que faz os foguetes, que faz os carros inteligentes. Ou mesmo do próprio Tesla, né, o engenheiro em quem o Elon se inspirou. Como é que é isso? Como é que poderia ser, já que a gente tem tanta tecnologia e ali não conseguiu salvar uma vida? Eu fiquei lembrando de vários fatos e eu vou aqui apresentar para vocês o que nós podemos avaliar sobre isso. Primeiro, o comportamento do jornalismo diante das tragédias. O segundo, o comportamento do governo. E também o nosso comportamento diante dos nossos governantes, parlamentares, na dependência deles. O terceiro, a participação de uma pessoa estranha, um estrangeiro, de forma completamente improvável. O quarto é o valor do voluntariado. E o quinto, como que a psicologia das massas pode ser amplamente revertida para o bem e como é que isso funciona. O nome da Juliana Marins, inclusive, está nos top trends, no topo das pesquisas sobre os assuntos comentados no Google, nas redes sociais. E o jornalismo adora esse efeito que a gente chama de agenda setting, que faz parte da teoria da comunicação, em que um assunto é levado a ser um causador de grande impacto na sociedade. A mídia explora isso porque ela quer audiência. Então ela não apenas informa, mas ela define qual vai ser o assunto que vai estar ali movimentando a audiência e a opinião pública. O que a gente pensa sobre isso? Que é determinante a responsabilidade diante de fatos, informações, tudo isso é muito básico, mas a gente está atento? A gente tem um senso crítico para avaliar o que pode ser uma fake news ou o que não pode ser uma fake news, o que pode ser de bom senso ou não, quais são os nossos pontos de pesquisa, fontes de pesquisa e de dados, como é que a gente está funcionando com relação à checagem dos fatos, né? E além disso, quando eu falo de comportamento da mídia, eu estou falando de jornalistas que também precisam ser treinados para lidar com a dor alheia. E a gente viu isso recentemente numa atuação de uma jornalista da Globo News, quando fez uma referência à guerra entre Irã e Israel, onde ela disse que os ataques feitos para Israel estavam causando uma mortezinha aqui, outra mortezinha ali, e deu no que deu. Mas tudo isso, gente, vale para reflexão. Vale para a gente fazer um combo de pressão, não apenas para cobrar uma melhor postura, mas também para a gente ter um filtro mais sofisticado para tudo aquilo que a gente está consumindo diante de tragédias como essa. Então, como que a imprensa se comporta e como que a gente também se comporta diante de toda essa avalanche que vem da agenda setting, que vem dessa imposição de pautas para a gente consumir. Que, aliás, aqui a moeda de ouro para o jornalismo, para a grande internet, é a nossa atenção, a sua atenção. E eu digo isso com muita tranquilidade, afinal de contas, a minha primeira formação antes da psicologia foi jornalismo, né? Onde eu atuei, trabalhei durante 30 anos numa carreira maravilhosa. Então, tenho um DNA de jornalista e posso sim fazer muitas avaliações diante de tudo o que eu já percorri. E sobre o governo? Qual deveria ser o comportamento de um brasileiro diante de um desafio como esse, catastrófico e familiar, com relação ao seu governo, ao governo federal? Um governo que pode ser disfuncional ou não, sensível ou não, aplicador de leis ou não. Como é que tudo isso funciona para alguém que está em extrema dor?
Nesse momento, a gente tem várias informações circulando, né? Existe, inclusive, uma lei aplicada desde 2016, 2017, em que brasileiros que morrem no exterior não podem, é proibido, não há como eles terem o custo do translado bancado pelo governo federal. E um custo como esse, pelo que eu pesquisei, gira em torno de 20 mil a 30 mil reais. Imagine isso vindo de um país na distância da Indonésia. Mas ok, o que uma família faz? O que nós fazemos como brasileiros? A gente tem esperança? Brasileiro não desiste nunca. Como é que isso agora se aplica numa situação dessa de extrema escassez? Escassez mental, emocional, escassez financeira. É depender do governo? É achar que o governo vai fazer alguma coisa? É estar com uma expectativa alta? É saber que nós somos ou não amparados? É lidar com a realidade dos fatos de que esse brasileiro pode estar sozinho e desamparado? Como a gente se prepara para uma coisa como essa? Então hoje a gente tem, por exemplo, o jogador de futebol, o Pato, que se dispôs a pagar, a custear pelas despesas desse translado, desse transporte. Ok, beleza. Depois veio a própria prefeitura de Niterói, que informou que ela vai bancar essas despesas. Afinal, a Juliana é daqui de Niterói. E depois veio o Lula afirmando, dessa vez, que iria bancar as despesas. Bom, vamos lá. Como é que se dá esse processo de dor, de tormenta, a cada dia sem saber o que vai acontecer? É algo caótico, incerto, porque não há uma aplicabilidade exata. É ficar à mercê do governo, é ficar à mercê das leis, é ficar à mercê dos governantes. A gente também precisa pensar sobre isso, porque podia ser a nossa família, podia ser cada um de nós aqui enfrentando uma situação dessa. Então eu fico pensando na nossa dependência do governo brasileiro. E aí eu vou para o próximo ponto. Aí eu chego num ponto crucial, que é o poder do voluntariado. A força que esse fenômeno tem e que pode superar todas as nossas frustrações com relação aos governos. Então vamos lá, quando a gente pensa em voluntariado, que é algo pouco valorizado no Brasil, apesar de termos o Dia Nacional do Voluntariado, o Dia Internacional do Voluntariado, aliás, o Dia Nacional é 28 de agosto e o Internacional é 5 de dezembro. Você sabia disso? Como é que a gente pode estar agigantando essas datas por causa dos efeitos do voluntariado na vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo? E por quê? Vamos lá. O que não falta são fatos, né? Quando a gente teve a tragédia no Rio Grande do Sul, há pouco tempo, foi no ano passado, nós tivemos um cadastro de 15 mil voluntários. Eu fui um dos voluntários que pude atuar na área de psicoterapia. Mas ali, o que aconteceu? O governo estava ali de forma intensa, energética, rápida. Quem estavam eram os voluntários. Eles que iam para lá de tudo que é veículo, de tudo que é jeito, por terra, por mar, por tudo que é jeito, estavam lá. Para quê? Para ajudar. Para fazer com que uma catástrofe, com que uma situação dramática fosse reduzida ao máximo. Quando teve Brumadinho, também estive lá em Brumadinho, vi os voluntários. Eu trabalhei numa igreja onde funcionava lavanderia e lá a gente lavava as roupas dos bombeiros voluntários. Depois eu tive também num campo de refugiados na Grécia, com milhares de voluntários ajudando aquelas pessoas que atravessavam da Turquia para chegar à ilha de Lesbos. Não falta, gente. Para mim, pelo menos, que hoje também atuo como voluntária em uma ONG na área de psicoterapia, né? Cada um tem um recurso para oferecer, um dom para oferecer. Mas é esse voluntariado que me chama a atenção. Ali, na situação de Juliana, o que mais impactou para a gente foi o quê? Foi o esforço dos voluntários. Foi aquele menino que desceu, que passou a noite com ela. Foi aquele cara que veio, de repente, do improvável, que tomou coragem, que desceu, que deu seu jeito e fez. Isso que eu acho que a gente tem que guardar. O brasileiro dá o seu jeito. A pessoa que quer ajudar, ela dá o seu jeito. Cada um dá o seu jeito e vai lá socorrer o outro. E aí eu quero também trazer aqui algo que eu lembrei enquanto eu estava vendo a tentativa de resgate, né, da Juliana. Eu me lembrei de uma narrativa bíblica, um episódio bíblico que está lá no livro de Jeremias. Quem conhece bem vai lembrar.
capítulo 38, que diz o seguinte: Jeremias, o profeta Jeremias, foi jogado num poço. Jogaram ele num poço cheio de lama. E ali ele ficou. A narrativa diz, o episódio diz, que eram pessoas que queriam calar a boca de Jeremias. Porque ele era profeta, ele estava incomodando. Então queriam eliminar a presença dele e, com isso, silenciá-lo. E o que aconteceu? Depois de dias, apareceu um estrangeiro, um homem etíope, que foi até o rei e disse: escuta aqui, majestade, está acontecendo o seguinte, Jeremias está lá no fundo do poço, ele vai morrer, está no meio da lama, e a gente tem que ir lá socorrer ele. Lembram disso, gente? E o rei concordou e mandou uma equipe para lá, junto com esse etíope, que não tinha nada a ver com a história, mas ele jogou uma corda e jogou panos. E o texto diz o seguinte, que ele falou com Jeremias: coloca esses panos debaixo dos seus braços para que a corda, quando te suspenda, não te machuque. E assim, eles içaram Jeremias do poço. Por causa de quem? Por causa de um voluntário. Por causa de um estrangeiro. Gente, a gente precisa absorver essas lições. Lembrar disso, para mim, foi fundamental para entender o nosso poder como voluntários. E aí eu quero lembrar da psicologia das massas. Gustave Le Bon se debruçou sobre isso, depois Sigmund Freud também estudou esse fenômeno, porque demonstra, evidencia que o ser humano tem um comportamento quando ele está em grupo e um comportamento quando ele está isolado. Quando ele está em grupo, ele tende a ser irracional, impulsivo. E aí eu jogo aqui para a nossa análise mais uma questão, que é: como é que a gente pode então fazer com que a psicologia das massas, o nosso comportamento em grupo, seja do bem? Seja aquele que vai proporcionar um impulso de agregar valor, ajudar o outro. E a gente viu isso no Rio Grande do Sul. A gente viu como que um impulso de grupos de ajuda ia contagiando. Isso é contágio social. E o contágio social não funciona só para as coisas ruins, para crimes, depredações, estupros, gente que vai linchar o outro e tantos fatos que a gente já viu. Funciona para o bem. Ele só precisa ser alimentado. Então, a psicologia das massas, no caso aí dessas catástrofes, a gente pode ver que somos sim seres que podem ser racionais, unidos, sem dependência de governo, sabendo que a ajuda vai chegar, que o voluntário vai chegar. Infelizmente, no caso de Juliana, não deu tempo. Foi algo sinistro demais, fatal demais. Mas enfim, um homem foi lá e mostrou: eu tô aqui, vou passar a noite com ela. É um ser humano que merece isso. E estamos aí aguardando os próximos capítulos, né, diante de tantas informações. Como eu fecho esse vídeo? Com uma expectativa muito grande. E aí eu mando um recado para o nosso querido jornalista Roberto Cabrini. E aí, vai ter reportagem pra gente? Quero muito ouvir, assistir a sua análise sobre esse tema. Gente, tchau. Beijo para todos.